Vamos ver alguns aspectos em concreto sobre a utilização de get e set nas propriedades de uma classe. Vamos ver aqui neste vídeo um exemplo da utilização de get e set e qual é a importância então da utilização deste tipo de estrutura. Falámos aqui sobre a definição de campos ou propriedades de uma classe e vimos então que nós definimos isto como se fosse uma variável. Neste caso eu tenho aqui string underscore nome. Esta linha ondulada a verde apenas me indica que a variável está definida, mas ainda não foi utilizada com nenhuma finalidade, o que quer dizer que eventualmente eu posso não ter necessidade dela. Depois temos aqui um conjunto de código comentado que eu irei explicar já de seguida de uma forma simples. Temos ainda a instanciação da classe para um objeto. Neste caso eu criei aqui o homem, do tipo humano, portanto do tipo desta classe, é igual a um new humano. Bom, neste caso concreto o que acontece aqui é que esta propriedade é privada. Porquê? Porque eu não utilizei o access modifier public. Então isso significa na prática que eu não posso escrever algo como homem, ponto, e depois underscore nome. Não existe, nem sequer aparece no IntelliSense. Se eu colocar aqui public, já vou ter a possibilidade de utilizar esta indicação que aqui está. E neste caso eu posso utilizar com o igual a João e estou desta forma a definir o valor desta propriedade da classe e da mesma forma que eu poderia colocar aqui string n é igual a homem ponto underscore nome. Qualquer uma destas operações seria possível e não geraria qualquer erro. Bom, então qual é a importância de nós termos aqui um get e um set? Bom, vamos então verificar isto na prática. Vamos imaginar que eu tenho então esta propriedade que é privada e reparem que já está a ser apresentado ali o erro. Porquê? Porque eu não posso utilizar nem a variável para poder definir o seu valor, nem ir buscar o valor dessa variável para atribuir a uma outra variável. Então neste caso nós utilizamos, por exemplo, a expressão public string, eu vou colocar aqui um N maiúsculo por uma questão de convenção, e quando nós definimos as variáveis desta forma, o que na prática estamos a fazer é o seguinte, é poder colocarmos aqui nome e nome desta forma e utilizarmos a variável independentemente desta existir ou não. Se eu agora comentar, não há qualquer problema porque esta variável está com acesso ilimitado. O que é que isto significa na prática? Que o objeto que for criado a partir desta classe pode alterar o valor desta variável, pode ir buscar o valor desta variável. Mas em determinadas circunstâncias pode não ser exatamente esse o caminho que nós queremos. Então o que eu vou fazer é o seguinte, vou tirar daqui este comentário e vou comentar este código e descomentar todo este que aqui está. Vou retirar aqui o comentário todo deste. Bom, neste caso concreto, reparem o que é que aconteceu. Eu tenho aqui uma estrutura de get e set e aqui não há qualquer erro. Bom, o que vai acontecer então quando eu executo esta instrução aqui, homem.nome, é igual a João, ele vai saltar aqui para este espaço e vai executar este bloco do set. Porquê o set? Porque eu estou a definir com sinal de igual qual é o valor. Então quando ele executa o set, ele vai dizer que quer guardar dentro da variável privada nome o seu valor. A expressão value que aqui está vem implicitamente dentro desta chamada. Okay? Quando eu coloco igual e depois defino qual é o valor, este valor vai ser guardado dentro de value. Então significa que ao executar esta instrução, esta variável que é privada, na prática, vai passar a ter um valor que foi atribuído por parte do objeto instanciado. Da mesma forma que depois, logo a seguir, eu vou definir aqui uma variável string n para ser igual ao valor de nome. Bom, quando eu faço esta chamada, neste caso concreto, em vez de usar aqui automaticamente o set, ele vai fazer o get. E o get é ir buscar o valor de uma variável. Return significa devolver, e neste caso devolver o valor desta variável privada ou campo privado que aqui está. Então na prática nós estamos a fazer aqui uma espécie de um alias, isto é, estamos a fazer uma filtragem, estamos a passar por um espaço para definir outro. Poderão perguntar, mas qual é a utilidade então de termos tudo isto se nós podemos ter uma inscrição só apenas deste tipo? Bom, vejamos então um exemplo seguinte. Eu vou comentar todo este código e vou descomentar todo este que aqui está. Vamos fazer até o seguinte, vamos copiar, Ctrl+C, e vou colocá-lo lá no topo.
Vamos aqui arranjar o espaço e vamos colar aqui. Bom, o que é que acontece agora neste caso concreto? Vejamos que continuamos a não ter nenhum erro. No entanto, há aqui uma diferença substancial. É que dentro do bloco do get, eu pus return, o meu nome é e depois a concatenação com o nome. Então significa que sempre que eu utilizar esta expressão, isto é, atribuir à variável n o valor de nome, e desde que o nome já esteja definido, o que vai acontecer é que o valor que vai ser devolvido para n não é apenas o nome João, mas sim a concatenação destes valores. Portanto, nós podemos agregar um conjunto de lógica aqui dentro, no sentido de que o valor que é devolvido seja devolvido de uma determinada forma ou de acordo com determinadas condições. Da mesma forma que se, por exemplo, eu utilizar aqui homem.nome é igual a João, eu estou a dizer aqui ao set, isto é, à definição da variável ou do valor da variável, que ele vai poder executar um conjunto de lógica aqui dentro. E ele pode, inclusive, utilizar lógica condicional, isto é, se o value é igual a João, então o nome pode ser igual ao value. Caso contrário, não pode ser atribuído ao nome. Bom, qual é a implicação que isto tem? De facto, é que se eu não atribuir o nome João, nome, underscore nome, vai deixar de ter o valor João, porque só aceita João. Por isso é que tem aqui esta condição. Se o value for igual a João, então, sim senhora, o nome vai ser igual a João. Caso contrário, não acontece nada. Aliás, nós nem sequer necessitaríamos deste bloco aqui, bastaria estar assim, desta forma, e automaticamente esta variável só poderá assumir o valor João. Obviamente, se eu quisesse assumir outros valores, colocaria aqui ou value igual a Carlos, por exemplo. Ok? Então, neste caso, aqui, assim com dois sinais. Portanto, neste caso concreto, vemos qual é a utilidade da utilização do get e do set no contexto da definição dos valores de propriedades privadas de uma classe. Já vimos também que a instanciação de uma classe significa a criação de um objeto a partir desse molde ou dessa classe. Vamos ver aqui alguns aspectos interessantes sobre a forma como nós podemos instanciar uma classe. Nós temos aqui a nossa classe humano, que tem um public string nome, isto é, uma variável ou um campo, uma propriedade que é completamente livre. Portanto, eu poderia fazer simplesmente isto, humano, homem, é igual a new humano. E ponto final, está feito. Se eu agora quiser aceder ao nome, ou definir qual é o nome, eu posso colocar homem.nome é igual a João. Mas existe, no entanto, nas versões mais recentes do C#, uma outra possibilidade de podermos fazer tudo isto que aqui está de uma forma mais, vamos dizer, mais rápida. Da seguinte forma, reparem, humano, homem2, é igual a new humano, e agora quando eu vou aqui a fechar esta statement, o que eu vou fazer é o seguinte, vou colocar um abrir e fechar parênteses. E o que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer a instanciação inline da minha classe. Isto vai me permitir utilizar aqui a possibilidade de definir nome é igual a João. A diferença aqui está muito simplesmente no facto de, neste caso concreto, eu ter que utilizar duas linhas de código e aqui neste caso, de uma forma só, de uma linha apenas, eu poder definir nome igual a João. Vamos imaginar que nós tínhamos, no entanto, duas variáveis, public string apelido. Como é que eu iria fazer agora para poder definir as restantes variáveis? Muito fácil, utilizando a vírgula. E ao utilizar a vírgula, o próprio IntelliSense vai-me dizer o que é que ainda está por definir. Neste caso, ele consegue detectar que nome já está definido e, por conseguinte, nome não aparece e aparece apenas apelido. Reparem esta circunstância. Se eu limpar tudo isto e colocar aqui, então, este mecanismo de instanciação inline, o que vai acontecer aqui é que eu vou ter o nome e o apelido. Eu posso até começar por definir o apelido. Apelido é igual a Ribeiro, depois colocar uma vírgula e vai aparecer o nome é igual a João. Não há qualquer problema em fazer este tipo de instanciação. Reparem como é mais curto o código que nós temos que escrever do que propriamente ter que estar a agregar aqui novamente homem e depois colocar aqui apelido e depois colocar aqui o Ribeiro.
Okay? Na prática, esta escrita de código e esta fazem exatamente a mesma coisa. Imaginem, no entanto, se nós tivermos que iniciar, por exemplo, 10 variáveis distintas ou 10 campos de uma classe. Aqui poderá eventualmente ser mais simples. Poderemos, obviamente, também optar por mudar de linhas e fazer isto desta forma. É válido na mesma. Poderemos também colocar assim desta forma e continua a ser válido. A título de exemplo, vamos ver também como é que a partir da definição de uma classe podemos criar uma coleção, ou neste caso um array, de objetos dessa própria classe. Temos neste caso concreto aqui a nossa classe humano com dois campos, nome e apelido. Como é que nós podemos criar um array de objetos deste tipo humano? Vimos que para criar uma variável era simplesmente fazendo da seguinte forma, humano, h é igual a new humano. E depois poderíamos colocar h.nome e h.apelido e definir essas variáveis e ir buscar as variáveis. Vimos também que poderíamos fazer da seguinte forma, colocar aqui o iniciador, colocar aqui o nome é igual a qualquer coisa e depois, vamos colocar assim, e depois o apelido é igual a qualquer coisa também. Bom, como é que nós fazemos para criar um array? Então, neste caso, temos que colocar aqui humano, vamos definir desta forma, vamos colocar humanos é igual, ou vamos deixar ficar por agora assim. Neste caso, estamos a definir apenas uma variável humanos, que neste caso é um array. O que nós podemos fazer a seguir é o seguinte, humanos de 0.nome é igual a João. Depois podemos colocar humanos de 1, ou melhor, de 0 também, ponto apelido é igual a Ribeiro. Ok? Ora, o que é que vai acontecer aqui? Reparem, estamos a ter aqui um erro, porque ele está-me a dizer assim, use of unsigned local variable humanos. Isto é, a variável humanos, neste caso, não está definida, não está iniciada. Ora, como é que eu posso resolver isto? De uma forma, por exemplo, se eu colocar aqui humanos é igual a new humano de, por exemplo, 10. Estou a definir qual é o limite da minha coleção. Vai ser possível ter 10 humanos aqui dentro. Neste caso começa com o índice 0 e vai até ao índice 9. De 0 a 9 tem 10 elementos. Então eu posso colocar agora aqui humanos de 1.nome é igual a Carlos e depois colocar também humanos de 1.apelido é igual a Silva, por exemplo. Esta forma está correta, não há qualquer problema. Vamos, no entanto, comentar este código todo e vamos ver aqui uma outra forma de iniciar este objeto, ou neste caso, este array. Se eu colocar humanos, ou neste caso, humanos, é igual a new humano. E agora vou colocar aqui o símbolo do array, mas vou abrir e fechar a chaveta. E vamos colocar aqui um ponto e vírgula no final. O que vai acontecer agora com esta abertura deste espaço é o seguinte. Eu posso colocar aqui formatado desta forma e agora aqui dentro eu posso definir cada um dos elementos que eu quero constituir ou introduzir dentro do meu array. Para isso eu vou criar objetos dentro do meu array. Então faço a expressão new humano. Reparem que ao escrever new e um espaço, automaticamente o IntelliSense sabe que eu vou ter que criar objetos do tipo humano. E agora vou colocar abrir e fechar parênteses e posso, logo depois a seguir, definir o abrir e fechar chaveta. Ok? Vamos aqui abrir e fechar chaveta. E dentro desta chaveta eu vou poder colocar o nome, é igual a João, e o apelido é igual a Ribeiro. Para poder definir depois aqui o equivalente ao Carlos Silva, eu vou colocar uma vírgula aqui no final e vou fazer um new humano. E vamos definir novamente o nome, é igual a Carlos. E o apelido é igual a Silva. Ok? A existência ou não de um espaço entre os sinais não é significativa, é apenas para facilitar a leitura do código. Portanto, poderíamos ter isto escrito desta forma. E aqui está então uma forma diferente de nós podermos fazer a iniciação de um array. No entanto, eu volto a sublinhar algo que já tinha referido quando falámos sobre arrays. O C# tem um conjunto de coleções
muito mais interessantes para trabalharmos pilhas de dados.